Muito boa tarde, nossas saudações aos nossos amigos. Muito bom estarmos juntos novamente nessa oração-ação. Essa proposição de servirmos com as nossas orações, mas servirmos também com as nossas ações. Buscarmos a sintonia, buscarmos o reino dos céus, na certeza que assim teremos a lucidez e a coragem de tomar as melhores atitudes. Muito bom, estejamos juntos, aprendendo uns com os outros, curando-nos uns com os outros, nesse hospital que é também escola de Deus. Muito legal. Continuaremos hoje, no Oração-Ação, os nossos estudos a partir de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um fabuloso livro que nós não cansamos de recomendar, 1019 perguntas, as mais interessantes perguntas, com as ainda mais interessantes respostas dos amigos espirituais de grande hierarquia. Imperdível, não é? Sem dúvida. Hoje nos questionaremos, hoje estudaremos com a ajuda de Kardec e dos Espíritos a questão da dor. Como é a dor no mundo espiritual? Vejamos como conceber essa questão da dor, inclusive porque estamos em uma pandemia muito específica. A dor moral, a dor mental, a dor emocional se espalha profundamente, dramaticamente em nossa humanidade. As angústias, as depressões, as mágoas, as culpas são uma das principais doenças que acomete a nossa humanidade. Em função delas, as pessoas vivem uma vida sem perspectiva, sem motivações, sem razão de ser, abrindo brecha para pensamentos autodestrutivos e heterodestrutivos. Porque sim, a destrutividade de alguém, de algo, é motivo para quem não os tem. A destrutividade de si mesmo é quase que o resultado obrigatório daquele que não vê sentido para nada. Fundamental que a gente perceba como escapar das dores, como fugir das dores. Vamos então estudar com Jesus, com Kardec, com os espíritos amigos de Jesus e de Kardec, essa questão tão forte, tão presente nesses nossos tempos, que é a dor. Finalizamos, sim, como instruíram os amigos espirituais, um período da Terra, um ciclo da humanidade da Terra, caracterizado por ser um mundo de expiação e provas, portanto caracterizado pela dor. Por aí você vê que a dor não é característica de um ou outro ser nesse planeta, nesse estágio, mas de todos os seres nesse planeta, nesse estágio, a ponto de o mais elevado deles, que esteve na Terra, ter a sua vida na Terra caracterizada pela dor superlativa que foi Jesus Cristo. Incompreendido pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, pelos seus conterrâneos, incompreendido por aqueles que ele curou, incompreendido mesmo pelos
discípulos a quem ele tanto ensinou, e mais que incompreendido, negado, traído, acusado, torturado e assassinado. Jesus teve uma atitude muito peculiar perante essas injustiças e ensinou-nos uma maneira de lidar com a dor que é única e que é, por isso mesmo, oportuníssima nesses tempos de tantas dores, como ele anunciou no sermão profético, que haveria pestes, guerras, rumores de guerras, que nós entendemos ser o termo que ele podia usar à época sobre terrorismo, que haveria falsos cristos e falsos profetas, terremotos, tudo o que nos angustia, tudo o que nos tira a paz nesses nossos tempos. Então, como analisarmos isso? Vamos lá? Analisar essas dores sob a perspectiva espiritual? Estamos passando do paradigma da dor no mundo de expiação e provas para o paradigma da boa vontade, característica do mundo de regeneração. Precisamos demais entender a questão da dor entre os encarnados e entre os desencarnados. Vamos lá? Pergunta 253. Os espíritos sentem as mesmas necessidades e os mesmos sofrimentos físicos que nós encarnados? E a resposta vem a seguinte: os espíritos conhecem nossas necessidades e sofrimentos porque já passaram por elas quando estavam encarnados, mas não as sentem materialmente porque são espíritos. Então, aqui fica claro, os espíritos sentem as nossas necessidades e sofrimentos porque já passaram pela carne, mas não as sentem propriamente dito, materialmente, porque não possuem o corpo material, porque são espíritos. Número 254, Kardec pergunta assim: os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso? A resposta vem assim: não sentem o mesmo tipo de cansaço que os encarnados. Consequentemente, não necessitam de repouso corporal, uma vez que não possuem órgãos cujas forças precisam ser repostas. No mundo espiritual, o espírito não permanece em atividade constante, e isso para ele pode ser considerado como um repouso. Sim, no mundo espiritual trabalha-se muito. Sim, no mundo espiritual estuda-se muito. Mas a característica da vida no mundo espiritual, onde não possuímos o corpo mais denso, o corpo de carne, mas possuímos um corpo semimaterial que é o perispírito e que, portanto, nos dá um cansaço típico, nos dá uma necessidade especial, muito diferente daquela do espírito encarnado. Essa situação merece ser estudada e conhecida. O espírito, no mundo espiritual, não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso é de ordem moral. Ou melhor, existem momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e ele não se fixa
em um objeto determinado. Esse instante é para ele um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo físico. Então, sem estar em atividade mental, sem estar em atividade subjetiva, como é típico do mundo espiritual, o espírito sente estar em repouso. Mas nem a atividade mental e espiritual, nem o repouso mental e espiritual são propriamente descanso, ensejam propriamente o cansaço, pelo menos um cansaço semelhante ao do espírito encarnado. Esse instante é para ele um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo físico. O tipo de cansaço que podem sentir os espíritos está na razão direta de sua inferioridade. Assim, quanto mais elevados eles forem, menos repouso lhes será necessário. Parece muito lógico isso, que o corpo físico, o corpo espiritual, melhor dizendo, ele é mais denso quanto mais primitivo for o espírito. E mais denso sendo, mais ele precisa de repouso, mais ele sente o cansaço. Por outro lado, o espírito mais elevado tem o seu corpo espiritual mais sutil e, portanto, claro, precisa de menos repouso, sente menos cansaço. Questão número 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Como é esse sofrimento físico? Como é esse sofrimento moral? Ora, as angústias que vive o espírito encarnado não desaparecem. Os tormentos morais, mentais, espirituais que vive um espírito encarnado, que vivemos nós enquanto estamos na Terra, não desaparecem nem podem desaparecer através do fenômeno morte. A depressão, a tristeza, a mágoa, a culpa, todas as dores de ordem subjetiva, psicológica, moral, mental, acompanharão os espíritos após a morte. Não desaparecerão e não podem desaparecer com o fim do corpo físico mais denso. Não parece lógico isso? Isso não é fundamental que seja divulgado, que seja percebido por todos aqueles que sofrem males físicos, por todos aqueles que sofrem males morais, males mentais, angústias emocionais? A maioria daqueles que pensam desertar da vida pensam nisso por suporem assim poder fugir das suas angústias morais, mentais, emocionais. Se elas continuam, se os espíritos nos dão a certeza, nos vêm à Terra para alertar que é certeza que essas angústias subjetivas, essas dores subjetivas permanecerão após a morte, é urgente que todos saibamos disso, para não supor escapar através do suicídio, através da retirada do corpo físico, supor parar de sofrer. Ao contrário, como revelam os amigos espirituais, a perda do corpo físico não apenas não tira as nossas angústias, especialmente as subjetivas, mas ainda acrescentam
a elas, essas fugas, esse suicídio, outras angústias tremendas. Todo aquele que atropelou, por exemplo, no trânsito, um animal, retirou de tal vivência um impacto mental, um impacto emocional. Não é algo que se pode passar por cima ou ignorar. Ora, se essa experiência, que apesar de triste, não gera culpa porque não foi de propósito, não gera padecimentos maiores, imagine o suicídio, que é a perda de uma vida planejada, provocada, com fortíssima participação do espírito que morreu. Eu digo fortíssima porque todo espírito, todo suicida, foi altamente influenciado por obsessores, mas nunca de forma a retirar totalmente a sua responsabilidade. Mas mesmo assim, todos os que imaginam que já tiveram essa ideia, e são muitos, e nem por isso se tornaram pessoas ou seres abjetos, seres que não merecem consideração, muito pelo contrário, todos esses precisam saber que o suicídio não é remédio para as suas dores, que as suas dores não apenas continuarão, mas se acirrarão. Lembra uma música de Lupicínio Rodrigues, foi cantada na abertura de uma novela por Fábio Júnior, que dizia sobre esses moços que largam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. O suicídio é precisamente isso. É largar uma situação material por ser angustiante, mas largar uma angústia no plano encarnado através do suicídio, larga-se uma angústia para viver 2, 3, 5, 10, ou essa mesma angústia elevada e multiplicada. Precisamos saber disso. Então, quando Kardec pergunta quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Os relatos espirituais também dão conta que o condicionamento mental provoca dores também. Estamos tão condicionados, por exemplo, a ter fome no primeiro horário da nossa refeição, que se não temos algo para alimentar, sentiremos fome. E essa dor da fome não é objetiva, não é básica, não é intransponível, porque não é do corpo espiritual e muito menos do corpo físico, que nós já perdemos quando vivemos no plano espiritual. A dor, boa parte das nossas dores, mesmo as que supomos físicas, são dores das nossas crenças, são dores provenientes das nossas culpas, em razão das quais achamos que merecemos sofrer. Então, a pergunta número 256, com a qual encerramos esse momento dos nossos estudos, é assim: então, por que alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Como na crença religiosa antiga, inculcada nas nossas mentes, sobre o inferno. O inferno seria uma região de terríveis sofrimentos pelo calor. Vamos ver o que os espíritos nos falam.
Eles nos dizem que alguns espíritos se queixam de frio e calor devido à lembrança que guardam do período em que estiveram encarnados. Pelo condicionamento, pelas crenças, depois de mortos, nós não imaginamos passar por uma região, por uma situação de fogo e não sentirmos a dor da queimadura. Isso é um condicionamento, é uma crença, que é o que eles revelam aqui. Os espíritos se queixam de frio ou calor devido a uma lembrança que guardam do período em que estiveram encarnados. Algumas vezes, essas lembranças são tão dolorosas quanto a própria realidade, porque a nossa mente é poderosa e o plano espiritual é o império da mente. Na maior parte das vezes é uma comparação que fazem para descrever melhor a situação em que se encontram no mundo espiritual. Quando se lembram do corpo físico, experimentam a mesma sensação de quem tira um casaco pesado e por algum tempo ainda tem a impressão de estar com ele. Uma comparação saborosa, não é? Dito de outra forma, os espíritos olham para si mesmos e, vendo no seu corpo espiritual uma semelhança muito grande com o corpo que tinham enquanto encarnados, só conseguem imaginar, imaginam e só conseguem imaginar que padecerão de todos os sofrimentos típicos da vida na Terra, a qual ele supõe ser a única vida. Ora, se eu continuo tendo corpo, eu tenho necessidades sexuais, eu tenho necessidades de alimentação e de sede, eu padeço frio, eu padeço calor, porque é uma crença, uma suposição, é um condicionamento que nós ganhamos da vida material que ainda está muito presente nas nossas mentes. Então, Kardec aqui compara com esse casaco pesado que nós usamos e que depois de retirá-lo, ainda podemos ter a impressão de estar com ele. Porque a mente é tudo e é determinante na nossa vida espiritual. Todos nós precisamos demais saber disso. Que precisamos aproveitar a vida encarnada, a vida na matéria, para desfazer as nossas más impressões, para desfazer as nossas crenças. Precisamos pesquisar sobre a vida espiritual, como estamos fazendo aqui, mas também, por exemplo, na obra de André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual, para refazer as nossas crenças, para descondicionar as nossas mentes. Com essas informações, com essa certeza da realidade espiritual, treinaremos com muito mais dedicação a nossa mente para sermos capazes de detectar as más vibrações e de elevar essas más vibrações, tornando-as boas, sublimando as más vibrações para vibrações boas, porque é com isso, com essa sublimação, que deixamos de sofrer, deixamos de padecer de diversas formas, por reformularmos assim as nossas crenças. Aprendamos a fazer isso já, porque a dor não vem de Deus. Deus não é um Deus de punição. Deus é um Deus de amor e de perdão. Quando nós nos obrigamos, nos destinamos à dor, é devido à culpa que nós sentimos pelos nossos erros. Não conseguimos
ver de outra forma, a não ser que quem errou tem que ser punido. E por isso ficamos nos buscando o sofrimento, não admitindo outra vida que não seja no chicote, na dor, no padecimento. Fundamental a revelação do Cristo. Deus é um Deus de amor, onde o perdão, a compreensão, o arrependimento são muito mais fortes, porque muito mais transformadores do que qualquer forma de dor. E só prevalecerão, a dor só prevalecerá nas nossas vidas, assim na terra como no céu, por nós nutrirmos essa crença. Parecido com aquela saborosa história dos dois cachorros, onde um repórter, por exemplo, pergunta a um líder indígena como eles concebem a questão da evolução espiritual dentro da cultura deles, e ele fala: nós sabemos que trazemos dentro de nós dois cachorros, um manso e fiel, outro agressivo e imprevisível. E o interlocutor pergunta para o pajé: mas qual dos dois vai prevalecer? Aquele que eu alimentar. Guardemos essa certeza de que a vida na eternidade depende das nossas crenças. A vida aqui na encarnação depende das nossas crenças. E se nós não nutrirmos essas crenças, se nós percebermos a ilusão que elas contêm, quando nós percebermos, nós nos tornaremos capazes de nos transformar, de aprender, de nos curar. Muito bom. Maravilha que nós saibamos disso, desde já, sem precisar esperar a perda do corpo físico. Gugu Souza, muito bom, ela manifesta sua gratidão e deseja paz, luz e refazimento para todos nós e para toda a humanidade. Diz ela: o que cura realmente as doenças é a força vital, mental do nosso interior. Fabuloso seu pensamento, muito obrigado, Gugu, pela sua contribuição. Rita de Cássia Monteiro, Clarice Beltrame, Osório Simões, Regina Frutuoso, Ju Passos, Lucila Guimarães, Roberto Capelli, Suzana Sasaki, muito bom estar com vocês aqui. Gabriel Torlai, muito legal ter você de volta, Gabriel. Adelaide Dias, Sônia Lopes, Andréa Salvatore, a todos esses amigos, nosso boa noite também, em retribuição ao de vocês, e o nosso estímulo para que essa realidade da dor no mundo espiritual seja conhecida pelo máximo de pessoas. Compartilhem, passem pelos seus amigos. A gente muitas vezes não sabe o drama que acontece no interior dos nossos parentes, dos nossos amigos. Às vezes só vamos saber após uma tragédia. Ajude a elucidar os amigos, os parentes, sobre a dor, sobre a realidade da dor no mundo espiritual. Que quem não fizer a transformação aqui na Terra sofrerá as mesmas dores no mundo espiritual. Muita paz e muito bem para todos nós, e amanhã estaremos novamente nos nossos estudos, estudando ainda, aprofundando nosso estudo sobre a dor no mundo espiritual. Venha conosco, estejamos juntos nessas conquistas fundamentais desse fabuloso livro. Oração-ação. Pratique a mudança de valores e de crenças o quanto antes, para que a vida se transforme. Paz e bem, até amanhã.